Começando então agora a associação de resistores. A regra, a ideia é a seguinte: a gente não tem muitos resistores para comprar, muitos tipos de resistores no mercado para que você possa qualquer valor. Ah, eu preciso de um resistor de 1500 ohms. Talvez ele não seja vendido, ou talvez você não encontre esse resistor de 1500 ohms para fazer o seu projeto elétrico. Não tem problema, você pode trabalhar com uma associação de resistores. A associação ela serve para aumentar a resistência, no caso de uma associação em série, ou para diminuir a resistência no caso de uma associação em paralelo. E elas têm regras, essas duas associações têm algumas regras que a gente tem que aprender agora. Primeira regra é em relação à corrente elétrica. Está entrando uma corrente elétrica aqui no primeiro resistor, um I. Alguns alunos acham que conforme ela vai passando pelos resistores, ela vai diminuindo. Isso é um erro. A corrente que entra no circuito sai do circuito igualzinha. Então a primeira propriedade que nós colocamos é que a corrente elétrica é constante. Série, macetinho que eu sempre passo, série, o I é constante. Série I constante, lembra disso? Senhor, mas não tem lógica, se eu colocar mais resistores ela continua a mesma? Cuidado, Zé. Se você colocar mais resistores, diminui a corrente em todo mundo. Diminui a corrente no circuito todo. Ah, vou colocar um quarto resistor. Diminuiu a corrente em todo mundo. Entendeu isso? Agora em paralelo, olha o que acontece com a corrente em paralelo. Eu tenho aqui a corrente e ela tem três caminhos para seguir. Então aqui, corrente I1, corrente I2, corrente I3. Ela segue três caminhos. Aí a corrente total é I1 mais I2 mais I3. Um detalhe importante, a gente vai ver uma experiência disso. Caso eu elimine um desses caminhos, nada acontece com o I1, nada acontece com o I2, eles permanecem o mesmo. O que acontece é que reduz a corrente de entrada. Desliguei aqui embaixo, reduz a corrente de entrada. Agora vamos dar uma olhadinha nas DDPs. Então a gente viu a respeito das correntes. As DDPs, quando eu coloco resistores em série, eles dividem a DDP. Então aqui, ó, U1, U2, U3, eles dividem a DDP. Então a DDP total é U1 mais U2 mais U3. Então é inviável você ligar equipamentos em série na sua casa. Eu tenho equipamento 127 e quero ligar ele na tomada. Se eu ligar em série, não vai rolar, não vai dar certo. Porque eles vão dividir a DDP. A não ser que você faça o seguinte: pegue dois equipamentos 127, coloque em série, dois equipamentos eles têm que ser basicamente iguais, tá? E aí você liga numa tomada 220. Aí dá, porque eles dividem a DDP igualmente, se eles forem iguais, e dá. É possível fazer essa gambiarra? É possível. Já fiz essa gambiarra. Ligando um ventilador, né? Nossa, essa ideia aqui é um ventilador, né? Em série com uma lâmpada. Assim, ó. E liguei numa tomada 220. Vou mostrar, vou encaixar o videozinho desse ventilador bivolt junto desse vídeo, vou te mostrar. A lâmpada está em série com o ventilador, então eles dividem a DDP. Assiste o videozinho aí. Massa, né?
Tem um monte de visualização esse vídeo no meu canal, mas ninguém entendeu porra nenhuma. O que tem de gente perguntando, mas como assim? O que você fez? O que você fez? Faltou a aula, né, galera? Eu tinha que explicar que em série eles dividem a DDP. Paralelo ao jeito que a sua casa é instalado. Ó, paralelo, U constante. A DDP é constante, ó. A DDP é constante. A DDP é constante. Paralelo, U constante. É assim que a sua casa é ligada. Todos os equipamentos são em 127 volts. U é igual a constante. Série I constante. Paralelo, U constante. Tá, e a resistência? O que acontece com a resistência? O elétron é obrigado a passar pelos três carinhas. Então, na verdade, a resistência equivalente... Ó, é só você partir dessa soma. Partir dessa soma. U não é R vezes I? Então vai ficar assim. Resistência equivalente vezes I é igual. Resistência 1 vezes I, mais resistência 2 vezes I, mais resistência 3 vezes I. E o I é o mesmo, então tchau I. E a resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. Tá aí, ó. Agora em paralelo. Paralelo eu vou partir daqui do I. Então vem aqui para baixo, ó. Vou partir do I. Então vai ficar U sobre a resistência equivalente. Resistência equivalente é a resistência que engloba o circuito todo, que faz o papel do circuito todo. Aí aqui vai ficar U por R1, U por R2, U por R3. Mas o U é o mesmo, então corta o U. Aí 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Tá aqui, ó. É a soma dos inversos. Tem jeitos mais rápidos de calcular a resistência equivalente. Para dois resistores, para resistores iguais, mas isso eu vou dar exemplo direto no exercício. Então essas são as propriedades. Resistores estão associados em série I constante. A resistência elétrica soma e a DDP fica dividida entre eles. Resistores estão associados em paralelo U constante. A corrente elétrica se divide entre eles. E a resistência equivalente é dada pela soma dos inversos. Galera, vamos fazer então agora nosso exemplo. Agora eu bolei um circuitinho aqui no quadro, ó. Um gerador de 20 volts e algumas resistências. A gente tem que resolver o circuito. O que é isso? Achar o circuito equivalente com um resistor só e depois calcular as correntes e as DDPs em cada componente. Quando eu bato o olho nesse circuito, eu percebo que esses dois componentes, eles estão em paralelo. Paralelo. Esses dois não estão em paralelo, porque tem isso daqui antes. Então eu sempre começo o circuito por um miolinho, cara, bem um centro assim, onde tem, por exemplo, esse paralelo e nada atrapalha. Bom, como que eu calculo esse paralelo? Eu falei para vocês que você faz a soma dos inversos. Quando são apenas dois resistores em paralelo, você pode fazer produto pela soma. Então esse RECzinho aqui, ó, vai ficar 3 vezes 6 por 3 mais 6. Produto pela soma, só que só vale para dois resistores. Isso vai dar 2 ohms. Feito isso, eu redesenho o circuito. É muito importante você redesenhar o circuito. 2 ohms aqui, 3 ohms, 5 e 20 volts. Resolvi só o paralelo. Agora eu percebo, novamente, esses dois eu não posso fazer em paralelo, porque antes disso eu tenho esse série. Então eu circulo aqui e faço esse série. Eu sei que o série é só somar. Então vai ficar 5 ohms aqui, 5 ohms aqui e 20 volts. E novamente eu tenho um paralelo. Então você vai simplificando o circuito fazendo série paralelo. Novamente um paralelo. Esse paralelo
eu posso fazer produto pela soma, ou tem mais uma maneira, quando os resistores são iguais. Quando os resistores são iguais é o jeito mais fácil. É só pegar o valor de um deles e dividir pelo número deles. Então, o valor é 5. E eles estão em quanto? Eles estão em 2. Então, é 5 dividido por 2. Se o valor fosse 5 e eles estivessem em 3, seria 5 dividido por 3. E assim por diante. Então, essa resistência equivalente vai dar 5 meios, que vai dar 2,5 ohms. Então, o nosso circuito equivalente, que é o circuito final, fica com essa cara aqui, ó. 20 volts e 2,5 ohm. Isso daqui se chama circuito equivalente. Esse procedimento é necessário quando o cara pede, por exemplo, detalhes como a corrente elétrica em cada componente, coisas do gênero. Então não pode ter preguiça de fazer. Chegou no circuito equivalente, URI. Agora é URI. URI para todo lado. URI. 20 igual a resistência equivalente, que é 2,5, vezes a corrente. Achamos que essa corrente vai dar 8 amperes. A corrente que circula aqui, 8 amperes. Resolvido esse circuito equivalente, agora a gente vai voltando nos circuitos, resolvendo corrente DDP em cada componente até chegar no circuito original. Essa parte os alunos têm um pouco mais de dificuldade, então não hesite em pausar o vídeo e retomar esse vídeo, tá? Assista para você entender passo a passo o que eu vou fazendo agora. Aqui eu sei que é 8 amperes. Ao chegar aqui eu tenho um paralelo. No paralelo ele divide essa corrente. Nesse caso os resistores são iguais. Sempre que os resistores forem iguais, a corrente se divide igualmente. Professor, e se os resistores não forem iguais? Aí eu vou explicar aqui em cima. Aqui eles não são iguais. Sempre que os resistores são iguais, a corrente divide igualmente em paralelo. Então aqui nós temos 4 amperes e 4 amperes. E as DDPs? Bom, por enquanto eles ainda estão ligados na fonte, então cada um tem uma DDP de 20 volts. Então se for para colocar aqui, ó, 20 volts nesse e 20 volts nesse. Começa a ficar um desenho bem cheio de coisa, tá? Mas eu acredito que... pega legalzinha, a resolução aqui tá pegando belezinha. Muito bem. Vou agora no circuito de cima. Primeiras correntes. 4 amperes, 8 amperes, 4 amperes e 4 amperes. Tá aí as correntes. Agora as DDPs. Aqui 20 volts. Aqui é só fazer R vezes I. Ó, R vezes I. 2 vezes 4, 8 volts. 3 vezes 4, 12 volts. Somando, 12 volts mais os 8 volts, deu 20, que é o que dá nessa associação em série, né? Aqui ficava com 20 volts, tá batendo bonitinho. Por último, volte ao seu circuito original. 8 amperes, 4 amperes, 4 amperes. Aqui eu não sei ainda, aqui não divide igual, eu não posso falar que é 2 para cada. Agora as DDPs. As DDPs, 20 volts, 12 volts. E a DDP desses caras? Bom, esse paralelo deu o resistor de 2 ohms, que está aqui, que fica com uma DDP de 8 volts. Então, nesse paralelo, 8 volts em cada um. Eles compartilham, galera, a mesma DDP, viu? 8 volts. Tem aluno que acha que eles dividem a DDP. Não, eles compartilham a mesma DDP. 8 volts aqui, 8 volts aqui. Fechado. Agora, vou fazer aqui ó, no resistor de 3 ohms. Vou chamar aqui de R1, que é esse daqui, ó, é o R1. Eu quero descobrir a corrente dele. URI. 8 igual a 3 vezes I. Aí o I vai dar 8 terços de ampere.
o I vai dar 2,6, né? Então 2,67 amperes. Essa é a corrente que passa nesse carinha aqui, 2,67. Então venho aqui em cima e já coloco 2,67 amperes. E aqui no meio, 1,33 amperes. 1,33 mais 2,67 deu os 4. Bateu bonitinho. Se você aplicar URI aqui, também você encontra 1,33. Então, quando as resistências são diferentes, a corrente não divide igual. Aí você deve calcular primeiro a DDP e depois as correntes. Você precisa de vários exemplos fazendo isso. Então, nessa aula eu te dei o exemplo-chave para você resolver exercícios. O exemplo-chave. Com esse exemplo, você consegue fazer os exercícios da lista que eu estou te mandando. Não hesite em voltar para o vídeo. Tá? Isso daqui é o principal quesito, é o principal tópico da eletrodinâmica. É o principal mesmo. Se você aprender a resolver circuitos, você aprende a eletrodinâmica. Então é muito, mas é muito importante esse tópico que eu estou passando. Já nos estendemos demais, né, povo? Então, até a próxima aula. Valeu, um abração!